Olá, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui assistir essa aula secreta. Eu falo que é aula secreta porque eu divulgo o link só no grupo VIP, onde tem alguns alunos, alguns seguidores, né? E você que está aqui recebe o link para assistir essa aula. Eu deixo ela alguns dias no YouTube também, depois deixo ela no modo privado. Então, sinta-se prestigiado. De fato, trago um conteúdo de extremo valor, conteúdo que muitas vezes eu trago só para cliente, para mentorado, coisas que eu vejo no dia a dia, que eu aplico, vejo que dá resultado, eu também trago aqui para vocês. Então, é um conteúdo real que eu espero que ajude, né, ajude vocês. Eu vou começar aqui a apresentação. Eu vou trazer hoje os 3 passos para você atrair pacientes qualificados. Você faturar 20.000, 50, 30.000, 40.000, 50.000 ou até mais, sabe, não é só 50.000, às vezes até mais, todos os meses. O ponto aqui é você ter constância, ter previsibilidade no faturamento, atrair pacientes qualificados. Então, se você está ali travado, às vezes você é terapeuta, até dentista, médico, que é basicamente aqui muitos dos alunos e clientes que eu tenho aqui, se você está travado, seus 5.000, 7.000, às vezes até 10.000, dependendo da sua área, 20.000, 25.000 de faturamento, mas você está travado, essa aula é bem para você. É claro que não é só para você, você também pode estar travado nos seus próprios 50.000 de faturamento, ou até mais, e você já chegou ali num certo platô e você não sabe como chegar no próximo nível. Então, eu vou mostrar se a estrutura funciona, tá? Então, são 3 passos, são 3 itens que você tem que implementar, eu vou mostrar cada um deles aqui na prática, e no final, quem ficar até o final, eu vou ter um brinde para você. Então fica até o final, eu vou ter um brinde, prometo que até o final, essa aula não pretendo me estender muito, não gosto de fazer aulas muito longas, então fica até o final, que o conteúdo vai ser legal, e no final tem um brindezinho para vocês, tá. Então assim, deixa eu só dar um zoom aqui, que acho que tá meio curto, tá meio pequeno, quer dizer. Então assim, primeiro passo, a primeira coisa, quer dizer, o que que você vai aprender hoje? Exatamente a estrutura para você chegar no próximo nível de faturamento, tá? É a estrutura que você precisa para sair ali dos seus 5.000 para 15.000, para 20.000, sair dos 10 para 20, para 30.000, chegar no próximo nível. Sem necessariamente depender de agência de marketing, não estou falando, né, falar mal de agência de marketing, não é esse o ponto, eu só estou trazendo conteúdo prático, tá? Sem precisar fazer dezenas de conteúdo, eu sei que a rotina não é fácil, né? Às vezes a pessoa não sabe o que fazer de conteúdo, não tem tempo. Então você não precisa virar blogueiro, fazer dezenas de conteúdos, mas você precisa fazer os conteúdos certos, né? Ali no Instagram a gente vai falar sobre isso, tá? Então é exatamente o que você vai aprender hoje, tá? Como chegar no próximo nível de faturamento, como faturar ali de 20 a 50.000 reais, em 3 passos. E assim, por que que eu trouxe esse conteúdo, né? O que eu mais recebo no WhatsApp, mensagem no WhatsApp, seja de aluno, seja de no direct, também no Instagram, o que eu mais recebo são pessoas, profissionais de saúde, que falam que só atendem pacientes que perguntam o preço. Só recebe mensagem de paciente que pergunta o preço, todo dia. "Ah, mas eu só tenho pessoas que perguntam o preço e some". A pessoa pergunta o preço e some. Eu fiz anúncio e só veio paciente perguntando o preço e some, e sumindo. Eu trabalho com agência, fiz anúncio por 2 meses, 3 meses com a agência, recebi muito lead desqualificado, só de pessoas que perguntavam o preço e sumiam. Então eu recebo muito esse tipo de mensagem. E esse conteúdo também vai ajudar você, se você passa por isso. Se você passa por isso, inclusive, comenta aqui no chatzinho aqui embaixo, que depois eu vou dar uma olhada, vou ver se eu consigo responder. Mas comenta aqui no chatzinho se acontece isso com você. É interessante para saber, entendeu? Então, quero realmente conhecer quem está assistindo aqui a aula, tá? Mas não é só isso, né? Eu também vejo, e aí uma percepção, e não só do que eu ouço, ali do meu público, mas uma percepção também justamente dos profissionais que fazem anúncios com agências e não tem resultado, ou já fez anúncio, justamente porque só atrai o lead desqualificado, só atrai essa pessoa que pergunta o preço, só atrai plano de saúde, está preso no plano de saúde, né, gasta muitas horas tentando produzir conteúdo. Às vezes, justamente, você sabe que precisa produzir conteúdo para atrair um um paciente mais qualificado, que é importante, mas gasta muitas horas, não tem tempo, sabe? Depende do plano de saúde. Poxa, o plano de saúde, eu até fiz um post uns dias atrás sobre Halloween, que eu falava que o plano de saúde era. Eu fiz
vários. Se você não viu, vá lá no Instagram depois daqui da aula, é claro. Dá uma olhada. Eu fiz alguns dias atrás um post sobre Halloween e eu mostrava os monstros do dia a dia do profissional de saúde. E o plano de saúde era o vampiro, porque ele é aquele que suga, né? Que o vampiro ele suga o sangue, e o plano de saúde ele suga tudo do paciente, do dentista, do médico, do psicólogo, do terapeuta, de todo profissional de saúde. O problema é que muitas vezes o profissional de saúde, até falar um pouco mais sobre plano, que eu acho que pode ser interessante. O profissional de saúde, ele acha que o plano é uma salvação, que o plano é a única forma de conseguir paciente. Ele acha que se ele não tiver plano, ele não vai conseguir paciente. Ah, mas é muito difícil conseguir paciente particular. Se eu não tiver plano, como é que eu vou conseguir? Então eu tenho ali um plano, eu ganho, sei lá, R$ 50 na consulta, R$ 40 na consulta. Comenta aqui no chat quanto é que você ganha na consulta. R$ 40 na consulta, R$ 50 na consulta, sei lá. Eu atendo 10 pessoas por dia, beleza, até tem um bom faturamento. O problema é que chega no final do dia você tá exausto, né? Tá aqui, ó, por exemplo, faz plantão e não tem tempo para família. Isso também serve para o plano de saúde, né? O plano de saúde também, a pessoa que atende dezenas de pacientes no plano de saúde também chega no final do dia tá exausto, não tem tempo para família, sabe? O maior problema também do plano de saúde é que o paciente não é seu, o paciente é do plano. Você não tem nenhum, o paciente não é zero fiel a você. Se amanhã ele mudar de plano e você não aceitar o plano dele, ele vai para outro médico, sabe? Vai para outro dentista, vai para outro profissional. Se, se você resolver sair do plano, você também não tem paciente. Você não, né? Você não vai ter paciente. Então, o plano de saúde, ele é péssimo para quem quer ter um faturamento maior, mas ter um faturamento tendo tempo para a família, tendo qualidade de vida, né, atraindo ali pacientes realmente qualificados, pacientes que paguem um pouco mais pela consulta, pelos tratamentos, né? Então, assim, se você tem plano, claro que tendo que a questão financeira ali, às vezes você vai precisar daquela renda, mas vai fazendo uma migração aos poucos. Você pode separar um dia da semana para atender plano e os outros para começar a atender particular e vai começar a migrar aos pouquinhos, enfim, tem algumas estratégias sobre isso. E principalmente que eu vejo eu vejo muito profissional de saúde frustrado, sabe? Inclusive, né, eu sempre falo de médico, dentista, terapeuta, basicamente muitos dos profissionais que eu tenho aqui, nutricionista, eu vejo muitos frustrados, muitos eles se sentem frustrados, que eles investem muito dinheiro na formação, investem no consultório, eles montam um consultório, muitas vezes é muito bonito, tem uma estrutura, às vezes, pô, falei esses dias com o dono de um estúdio de Pilates, o estúdio de Pilates dele é super bonito, mas eles não têm o resultado, sabe? Trabalham, trabalham e não vem dinheiro. Não é só uma questão de dinheiro, mas o não vê o consultor a empresa crescendo, sabe? Não vê o negócio desenvolvendo. Então eles ficam muito frustrados, eles ficam inconformados com isso. É isso que basicamente que eu percebo. Então, pode ser seja o seu caso também, se for. É por isso que eu faço essas aulas, porque eu vejo muitos profissionais frustrados, inconformados, porque às vezes e por que que fica frustrado? Por que que acontece também? Por exemplo, eh, às vezes ele sabe que ele tem um bom trabalho, como eu falei, investe em educação, investe, faz curso, faz especializações, investe em equipamento, investe em estrutura, e aí ele vê um outro profissional com menos tempo de carreira, com equipamento às vezes até inferior, então não tem mesmo os mesmos diplomas, por isso que eu falo que o diploma por si só não atrai paciente, né? É um pouco difícil ouvir isso, mas é uma verdade, posso trazer um outro dia esse tema, mas é uma verdade. E ele vê às vezes um outro profissional com menos tempo de carreira, com menos estrutura, com uma estrutura inferior, com menos experiência, tendo mais resultado que ele. E aí, então, assim, o que eu vejo muito é essa frustração. Não é uma questão de inveja, não é que tem inveja por outro profissional ter resultado, não é isso. Mas é uma frustração de perceber que o negócio dele não está se desenvolvendo, né? Ou às vezes, foi o que eu falei, às vezes ele até tem um bom faturamento, mas ele não consegue tirar férias, sabe? Chega agora final de ano, vai trabalhar igual um doido, porque porque é a única maneira que ele tem, né? Ele não conhece outra maneira, ele não consegue atrair paciente, né? Então, por isso que eu trago esse conteúdo, né? Esse conteúdo basicamente para você. Tá. E aqui os 3 passos, né, agora para a parte prática aqui mais sem delongas, passo um, só confirmando aqui se tá funcionamento certinho aqui, que é justamente ter um posicionamento único.
Você precisa ter um posicionamento único, tá? Nós estamos na era das redes sociais, onde a sua imagem importa. As pessoas pagam mais por imagem. Eu tenho certeza que você paga mais por quem tem um posicionamento, por quem é uma referência. Às vezes você vai num restaurante que é mais conhecido, você paga mais, às vezes, pode ser gostoso, né? Enfim, a qualidade é óbvio, mas você paga mais porque o restaurante ele é uma referência ali na cidade, ou marca de roupa, enfim. Nós fazemos isso todos os dias, o tempo inteiro, mas você às vezes não faz para você. E você precisa pensar em construir o seu posicionamento, usar a internet, usar o Instagram para construir o seu posicionamento, tá? Posicionamento, que a gente fala de posicionamento, é basicamente a forma como os pacientes enxergam você. As pessoas, elas têm caixinhas, né, como que elas enxergam certas profissões, certas pessoas, enfim. Então, você tem que pensar no paciente que você quer atingir, né, o seu paciente ideal, ver quais são os valores, quais são as dúvidas, quais são as objeções, os medos, produzir conteúdo e trabalhar a sua imagem para atrair esse público, para criar um posicionamento. Posicionamento é um filtro, né? Quando você cria um posicionamento, você filtra exatamente o paciente que você quer atender e o paciente que você não quer atender, tá? Então você vê que eu falo aqui sobre algumas profissões, porque são as profissões que geralmente atendo. Eu não atendo, eu dei exemplo de pizza, eu não atendo uma pizzaria. Então, é uma forma de segmentação, né, eu dei um exemplo meio bobinho, mas é uma forma de segmentação. Mas ele é um filtro. Então se você quer atrair, por exemplo, eh, ticket eu estava falando de plano de saúde particular, se você quer atrair pacientes particulares, que pague ali, imagina que você é uma nutricionista que quer cobrar R$ 400 a consulta, ou você quer fazer um plano de acompanhamento de 4.000, R$ 5.000. Você tem um perfil de público que seria o seu paciente ideal, né, que iria pagar um valor. Então você tem que pensar nesse perfil de público e se posicionar para ele, tá? Quando a gente fala de posicionamento, cada post conta, cada frase, a sua imagem, você tem que ver o tipo de foto que você está colocando, o tipo de conteúdo que você está colocando no seu Instagram, ele ajuda a aumentar a percepção de valor, ele ajuda a aumentar a sua percepção de autoridade ou não, sabe? Então, esse que é o ponto. E quando você cria um posicionamento no Instagram, você justamente se torna uma referência, começa a se tornar uma referência. Claro que tem várias estratégias, não vai dar o tempo aqui, mas tem várias estratégias para você se tornar uma referência local, uma referência profissional e cobrar mais, entendeu? Então, assim, é também é importante às vezes, né, entender que quando você tem um posicionamento, você não precisa agradar a todos, você não precisa atender a todos, é importante até a questão de nicho. Quando você define um nicho, por exemplo, uma coisa que falando de psicólogos, ser muito contato de psicólogo. E às vezes o psicólogo fala para mim: "Não, eu atendo jovens, adultos, crianças que têm TDAH, mas que têm autismo e adultos com depressão e ansiedade e atende todo mundo". Não, você tem que ter um nicho, entendeu? O nicho ajuda a segmentar, o nicho ajuda a criar posicionamento. Não, eu sou um terapeuta de crianças e adolescentes que têm autismo, TDAH e enfim, sabe. Então, assim, esse é um exemplo de segmentação, de criar posicionamento e definir um seu nicho, tá. E uma coisa que é muito importante também é que ter um posicionamento único é ter respeito pelo seu trabalho, tá. Eu tenho falado muito sobre isso, mas é ter respeito pelo seu trabalho, porque cada hora de estudo, só você sabe, né, quantas noites se passou sem dormir, né, estudando, quantos finais de semana você deixou de viajar, de ir pra praia, sei lá, para estudar, para passar no vestibular, para passar na prova, quantas horas você dedica para estudo, quanto tempo você se dedica para atender, como você se preocupa com o paciente, como você se preocupa com o resultado, sabe. Quanto que às vezes você fica noite sem dormir, porque você está investindo no seu consultório, contrata uma secretária, contrata uma agência, investe dinheiro, paga aluguel, que às vezes não está vendo aquele negócio crescer, né. Então, você precisa valorizar o seu trabalho. Então quando você pensa em ter um posicionamento, né, ter um posicionamento até um pouco mais premium para atrair pacientes mais qualificados, na verdade você está respeitando o seu trabalho, né, respeitando o seu estudo, a sua dedicação. Só você sabe o quanto que você estudou, se dedicou,
entendeu? E aí o posicionamento, quando você tem um posicionamento certo, você atrai os pacientes certos, sabe, que respeitam a sua dedicação e o seu trabalho e o seu estudo, entendeu? Então, assim, é isso que eu defendo muito, que eu acredito. E aí o segundo passo é justamente a captação de pacientes qualificados. Deixa eu só fechar aqui para poder a captação de pacientes qualificados. Agora que você já tem ali um Instagram com os conteúdos que aumentam a sua percepção de valor, que criam um posicionamento, os conteúdos certos, você agora sim pode fazer anúncio, sabe? Você não vai fazer anúncio de qualquer maneira. É esse que é o grande erro que eu vejo. Então você vê que as coisas começam a se conectar, tem todo um porquê. Agora, você está podendo fazer anúncio, porque você não vai mais ficar recebendo só leads desqualificados no WhatsApp, né? Porque a pessoa nunca te viu, ela só viu um anúncio lá, prótese dentária no Rio de Janeiro. Entre em contato aqui. Aí você entra em contato, a pessoa entra em contato, manda uma mensagem, nunca mais responde, nunca mais fala com você. Por quê? Porque ela nem sabe que é você, ela por acaso viu o anúncio ali e mandou uma mensagem. Então, assim, você vai atrair o público que conhece você, que quer comprar de você. E aí você pode ter algumas estratégias para se tornar uma referência. Você pode, por exemplo, pegar os conteúdos que você está fazendo no Instagram, fazer alguns vídeos, alguns conteúdos mostrando a sua estrutura, tirando ali algumas objeções, mostrando prova social, mostrando depoimento, né, mostrando transformação, dependendo do seu nicho, do seu segmento. E anunciar isso na sua região para que as pessoas fiquem vendo você. Você pode fazer parcerias, parceria funciona muito bem. Você pode utilizar o Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita, é ótima para atrair paciente qualificado, a pessoa está ali na sua região procurando. E aí quando você une, e aí você pode também fazer anúncios, né? Você deve fazer anúncios também enviando para o WhatsApp. Só que aí você vai fazer os anúncios certos para atrair um público mais qualificado, um público que já está até te acompanhando aqui, né? Acompanhando aqui os conteúdos, né? Ele já sabe quem é você, ele já sabe os seus valores, ele já sabe quem você é. E agora você faz o anúncio chamando para essa pessoa. Ih, ó, viu? Ficou fora de quadro aqui. Chamando essa pessoa para aí sim agendar uma consulta. Então ela não é uma pessoa totalmente desqualificada, sabe? É uma pessoa que realmente te conhece, entendeu? Então, e o terceiro passo é justamente o atendimento vendedor. Você tem que saber vender, tá? Ou você é a sua secretária, né? Se tiver uma secretária, você tem que ter uma secretária lucrativa, que eu chamo de secretária lucrativa. Eu faço sempre a brincadeira da secretária fofinha e a secretária lucrativa, né? Que a secretária fofinha é aquela, às vezes, aquela senhora que todo mundo gosta, que trabalha há 20 anos, 30 anos, mas que ela não vende, sabe? Ela só tira o pedido. E dependendo do seu negócio, você precisa ter uma secretária lucrativa, uma secretária que venda para você. A sua secretária ela vai ser o seu maior braço direito quando você estiver recebendo contatos, né? Porque agora, pensando aqui em termos de fases sequenciais, né? Por isso que eu falo são passos. Você já arrumou o seu Instagram, você já começa a se posicionar como uma referência, como uma autoridade, você tem um posicionamento, você começa a atrair essas pessoas, você vai começar a fazer anúncios, você vai começar a atrair ainda mais pacientes, mais contatos, né? Então agora você precisa realmente agendar essas pessoas, né? Não adianta você criar um posicionamento, se tornar uma referência, trair leads e tudo mais, se você não consegue converter, entendeu? Então, assim, a sua secretária, ela tem que ser capaz de, de criar scripts. Claro que você precisa treinar ou comprar cursos para treinar ela, você precisa motivar, sabe? Pensar em algumas formas de gamificação, pode ser interessante. E aí você tem que ter scripts, rotinas, métricas, follow-up. O que é follow-up, Vicente? Não, follow-up é, por exemplo, você tem dois tipos de follow-up, né? Antes do agendamento e depois do agendamento. Follow-up é fazer o acompanhamento com aquele contato, com aquele paciente até o momento do agendamento, ou depois que ele agendou, até o momento da consulta. Tá? Isso diminui a falta e aumenta também a taxa de agendamento. Então, por exemplo, imagina que a pessoa entrou em contato, mandou uma mensagem na segunda-feira. Tá? O follow-up é basicamente assim: segunda-feira, nova mensagem. Tá? Mensagem 1. A pessoa recebeu a mensagem, não respondeu. Follow-up é retornar o contato com essa pessoa. A sua secretária, ela não pode chegar
e fala assim: "Ah, recebi aqui um con", se isso está acontecendo na sua clínica, já está errado, tá. Então assim, já é algo que você vai mudar para amanhã. O secretário não pode chegar e falar assim: "Não, eu recebi aqui 10 mensagens hoje, ninguém me respondeu, são todos desqualificados". Não. Às vezes a pessoa enviou uma mensagem, você até respondeu rápido, mas naquele momento ela estava trabalhando, estava no trânsito, estava com o filho, esqueceu, entendeu? Então, assim, você tem que retornar o contato com ela. Então, por exemplo, não, ficou errado aqui. Então, por exemplo, na segunda-feira ela mandou uma mensagem de manhã, na terça você tenta o contato com ela à tarde, entendeu? Por exemplo, se na terça ela não respondeu, na tarde, na quarta você deixa quieto, também não vai ficar perturbando a pessoa, e na quinta de manhã você envia uma nova mensagem, sabe? Ou liga, faz uma ligação, dependendo se você tiver um público até um pouco mais velho, você pode fazer uma ligação, entendeu? Você tem que ter, e aí você vai alternando, né? Tanto de manhã, de tarde, dia sim, dia não. Você tem que ter entre 5 de contato. Tem que ter entre 5 e 7 pontos de contato, onde o último é falar que não vai mais entrar em contato e que se a pessoa no futuro quiser, ela pode retornar, você não vai ficar perturbando ela. Mas você tem que ter entre 5, isso sou eu que estou inventando, tá? São grandes empresas que trabalham com vendas, grandes profissionais que trabalham com vendas, que trabalham dessa forma. E, e isso é algo que se você não está fazendo, você pode amanhã de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é fazer uma estrutura de follow-up, onde você pode utilizar planilhas, sistema de CRM, enfim, para fazer esse acompanhamento, né? A sua secretária não vai ficar no WhatsApp procurando, ela tem que ter ali, saber o que ela vai fazer em cada dia. Então, tem planilhas, tem sistemas que a gente chama de sistema de CRM, fazer esse controle de contatos, né? Facilita muito. Alguns sistemas você consegue deixar até essas mensagens automáticas, é só colocar ali, a pessoa entra em contato, ele cria um cardzinho aqui, depois é só você ir arrastando que ele envia automaticamente essas mensagens, tudo personalizado. É um sistema um pouco mais avançado, mas é possível, não é caro. Mas amanhã você já faz isso, tá? Então você tem que ter ali pelo menos de 5 a 7 pontos de contato. Se você não está fazendo, você está com certeza perdendo dinheiro, né? E aí você tem que ter rotinas, métricas, você tem que saber, sua secretária tem que saber, quando a gente fala de rotina, e ó, dá para botar colorido. A sua secretária tem que saber que o que fazer, né, de manhã. Ela chegou de manhã na clínica, o que que ela vai fazer? Ela tem que olhar as pessoas que entraram em contato no final de semana e não tiveram resposta. Não, ela tem que retornar os contatos da noite. Não, ela tem que entrar em contato com todas as pessoas que têm a reunião agendada no dia. Tem uma reunião não, tem uma consulta agendada no dia para poder confirmar a consulta. Então, ela tem que ter uma rotina no trabalho dela e tem que ter métrica. Quando nós falamos de métricas, né, quando nós falamos de métricas, nós estamos falando de quantas pessoas entraram em contato. Dessas pessoas que entraram em contato, quantas responderam? Quantas agendaram? Das que agendaram, quantas compareceram? E aí sim você começa a ver onde é que estão alguns furos. Aqui eu chamo de funil de agendamento, né? Seria um funil de vendas, mas é um funil de agendamento. Então, assim, você começa a ver alguns gargalos no seu atendimento, né? Você começa a ver alguns furos, porque você começa a ver que, por exemplo, aqui você recebe 100 contatos no mês. Vou dar um exemplo, tá? 100 contatos do mês. Só que aí a sua secretária não está fazendo follow-up. Ela não tem um script de atendimento, sabe? Ela não tem uma rotina. Então, desses 100 contatos, a maioria não agenda. E ela fala assim, não... E aqui eu não tô, de novo, não tô falando mal da secretária. O ponto é justamente para você encontrar esses erros. E, eu não tenho secretária, sou eu mesmo que faço. Não, você então vai fazer esse trabalho, né? Quando você puder contratar uma secretária, já contrata uma secretária lucrativa, entendeu? Então, é, não é esse o ponto. O ponto é você conseguir identificar isso para poder, né, poder trabalhar essas melhorias. Então, não, eu recebi 100 contatos esse mês, seja de anúncio, seja produção de conteúdo, indicação, não sei. Recebi 100 contatos. Desses 100 contatos, vamos supor que 20 pessoas agendaram. E das 20 que agendaram, 10 compareceram.
Então a gente já começa a ver uma discrepância aqui. Já começa a ver que, poxa, de 100 contatos, só 20 agendaram, ou seja, 20% é muito pouco. 20% de uma taxa de conversão é muito pouco. E aí você ainda tem aqui uma perda, né, de 50% de falta, né. Então você começa a ter as métricas. E aí como é que você, às vezes, só ajustando aqui o atendimento, você já consegue aumentar o seu faturamento. Você começa: "Não, vou trabalhar aqui alguns pontos de contato, vou melhorar os scripts, vou ajustar o atendimento". Então ao invés de 20 contatos, 20 agendaram, poxa, eu consegui agora 40. Né, ao invés de 20% de agendamento, eu tô com 40% de agendamento, já tô tendo uma melhora, com o mesmo número de contatos, mesma estrutura. Não, agora eu tô com 40. Então imagina que daqui você já conseguiu identificar o que você tem que fazer para cá, mas você ainda não conseguiu identificar, você ainda tá tendo um probleminha de falta, você não conseguiu 50% ali, tudo bem, as pessoas faltam mesmo, né, tem algumas estratégias para confirmar, né, marcar que a pessoa vai, mas tudo bem, enfim, infelizmente algumas pessoas faltam. Mas você manteve ali os 50% de agendamento, né, então só de ajustar aqui, você já foi para 20. Então você conseguiu dobrar o número de pacientes compareceram, só ajustando aqui o atendimento, né. Então às vezes você fala assim: "Não, mas meu faturamento está baixo, mas eu não consigo paciente, mas é desqualificado", às vezes nem é desqualificado, tá. Às vezes é, pode ser, enfim, mas às vezes não é. E aí você começa a ter uma máquina muito poderosa, com 3 grandes pilares, onde você tem aí sim, deixa eu tirar um pouquinho aqui os ombros, senão eu vou me perder. Onde você tem, aí sim, um posicionamento que atrai o público que você quer, né, que transforma você numa referência, transforma você uma referência local, referência profissional, as pessoas começam a querer até pagar mais para serem atendidas por você. Você aumenta o preço da sua consulta, são vários efeitos de se tornar uma referência, né, de ter um posicionamento. Você começa a atrair mais pacientes qualificados, você começa a ligar uma máquina de atração de pacientes por diversos funis de captação. Nós temos aqui nossas mentorias, nós temos 6 ou 7 funis de captação de paciente, né, então estou trazendo aqui para vocês a estrutura que vocês precisam, né, captação de pacientes qualificados, e aí você já começa a receber mais pessoas entrando em contato. E aí conforme você vai recebendo essas pessoas, você começa a ver que onde que você precisa ajustar, olhando as métricas, olhando os números. Não é difícil de fazer, tá? Não é difícil. Isso não demanda tempo. Não demanda tempo. É só você seguir cada passo. O problema, às vezes, é querer fazer tudo de uma vez. Mas se você seguir cada passo, passo um, passo 2, passo 3, né, você recebendo contato, agora você vai melhorar o atendimento, você consegue ter resultado. Entendeu? E você consegue aqui, por isso que às vezes quando a gente fala: "Não, vai dobrar o faturamento, você vai triplicar o faturamento". "Ah, isso é impossível, você está prometendo que você não consegue cumprir". Não, você mostra igual que eu mostrei num exemplo, esses exemplos aqui não tirei da minha cabeça, né, claro, mas são exemplos que às vezes consegue dobrar o número de pacientes só ajustando o atendimento, entendeu? Então, esse que era o meu conteúdo para vocês, eu realmente espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que amanhã vocês possam chegar no seu consultório, na sua clínica, e analisar cada etapa disso. O que que você precisa fazer primeiro? Não, eu já tenho algumas pessoas entrando em contato, eu preciso melhorar meu atendimento, vou trabalhar alguns scripts, trabalhar algumas rotinas, métricas, follow-up. Não, eu preciso melhorar meu posicionamento está muito ruim. Eu sempre digo que comece pelo posicionamento, mas o posicionamento está muito ruim, eu não produzo conteúdo, não tenho nada no Instagram. No Instagram eu posto, nossa, parece uma cidade fantasma lá, ninguém comenta, ninguém curte, eu faço um story, ninguém vê, então você tem que trabalhar o seu Instagram, tá, você tem que trabalhar o seu posicionamento, você tem que trabalhar a sua imagem, a imagem que as pessoas vão ver de você. E aí depois você também tem diversos funis, diversas fontes de captação. Ih, bati no microfone aqui, deve ficar um barulhinho aí. Diversas fontes de captação de paciente. E conforme eu prometi, eu tenho um brinde, né, para quem ficou aqui até o final, eu tenho um brinde para você. Eu vou, deixar um formulário aqui embaixo, vou mandar lá no grupo também, no grupo VIP. Mas nesse formulário, eu vou deixar algumas perguntas, você vai preencher ali só com algumas informações suas, só para poder conhecer melhor. E eu vou realizar 5 sessões de diagnóstico do seu consultório.
onde nessa sessão de dura ali umas 20 minutinhos, meia hora, porque por isso que eu coloco algumas perguntas, não são, não é um formulário longo, muitas perguntas, nada disso, mas são só algumas perguntinhas só para eu poder entender ali, né, o que que você já está fazendo, entender um pouquinho do seu negócio. E eu vou fazer 5 sessões de diagnóstico aqui na próxima semana, onde eu vou analisar justamente o seu posicionamento, eu vou analisar quais fontes de captação de pacientes você tem, quais que você está fazendo, vou analisar como está o seu atendimento, se você tem uma secretária, se você não tem, se é você mesmo que faz, quais são as oportunidades que você pode ter ali para ajustar. Vou analisar esses 3 pilares, 3 grandes pilares, né, aqui do meu método, chamo de método captar dentro do consultório referência, né, do que é a minha mentoria. Mas é uma sessão que é um brinde para você que está aqui. Realmente não abro muitas sessões, né, por semana por causa do tempo, mas eu vou abrir aqui para você. Então eu vou analisar cada uma dessas etapas e vou montar um plano de ação, né, um mapa ali do que você precisa fazer com passo a passo para você conseguir faturar seus 20, 30, 40 mil, 50 mil ou até mais ali, dependendo da sua estrutura, dependendo do seu negócio, dependendo do que você trabalha e o que você quer, né? Não é só do que você trabalha, mas do que você deseja para você, entendeu? Então, não perca essa oportunidade. Coloca o link, coloca os seus dados, né, o seu nome, preencha aqui o formulário que eu vou entrar em contato com você já amanhã de manhã, e já vou agendar, tá? Um abraço. E de novo, muito obrigado por ficar aqui até o final, tá? Um abraço.